Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja agora entrando na sua casa, na sua família, no seu coração, em mais esse dia, esta terça-feira, um dia muito abençoado, uma terça-feira abençoada, que o Senhor preparou para que juntos nós estivéssemos mais uma vez para estarmos aí meditando na palavra do Senhor. E como todas as terças e todas as quintas em que estamos juntos, mesmo que seja por apenas alguns minutos, as mensagens do Senhor, os ensinos, do Senhor, que são preciosos, valiosos, têm sido cada dia mais muito importantes para a nossa vida, para nos abençoar e abençoar as nossas famílias, a todos os nossos familiares. E hoje não é diferente. A mensagem de hoje, nesta terça-feira, que o Senhor preparou para cada um de nós, é muito importante e vem mais uma vez ao encontro dos nossos anseios, ao encontro das nossas necessidades para nos abençoar e nos ensinar de como devemos nos comportar diante de Deus, diante dos problemas, das situações difíceis em que passamos, das adversidades e sempre com o objetivo de nos dar a vitória, de nos dar as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. E hoje o texto está em 2 Crônicas 14:11 e tem como tema a oração de Asa. Então nós vamos aí começar a meditação desta terça-feira em nome do Senhor Jesus. Primeiro vamos descobrir quem é Asa. A-S-A, Asa, é uma pessoa. Vamos saber quem é essa pessoa, que nós vamos aí estar meditando justamente em uma oração feita por Asa, por esta pessoa, por este homem. E nós temos então que saber quem foi Asa para podermos estar aí meditando na oração que ele fez, porque é justamente em cima dessa oração que o Senhor vai nos ensinar a também como estar orando, para termos aí a vitória sobre nossas lutas e nossas adversidades, que foi o que aconteceu com Asa. Ele orou ao Senhor e Deus lhe concedeu a vitória. Então vamos lá. Bom, Asa, quem foi esse homem? Asa, ele foi filho de Abias, neto de Roboão, e agora sim vocês vão ter certeza de quem ele é, e bisneto do rei Salomão. Então veja aí, Asa é bisneto de Salomão. Ele é de uma linhagem nobre, ele é de uma linhagem abençoada por Deus. E o que estava acontecendo com Asa? Asa e toda ali o pessoal que estava debaixo da sua autoridade, que ele estava governando ali, ele era um governante, ele estava reinando. E ele estava sendo atacado por Zerá. Zerá era um etíope. E então ele tinha que sair para a batalha junto com o seu exército. Mas antes ele então ora a Deus. Porque no versículo aqui, que nós vamos fazer a leitura, vocês vão entender a oração de Asa. Eu preferi primeiro fazer essa introdução antes de fazer a leitura do versículo, para que vocês entendam primeiro o que estava acontecendo e quem era Asa. Então vamos agora fazer a leitura de 2 Crônicas 14:11. E Asa clamou ao Senhor seu Deus, dizendo: Ó Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Acuda-nos, pois, o Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Então nós podemos perceber aqui, como nós já dissemos, que ele estava ali sendo atacado, ele ia sair em luta, em guerra, contra Zerá, o etíope, que estava vindo contra ele, contra toda a sua população ali. E então ele sai, e antes de sair ele ora e clama a Deus por socorro e por ajuda. Pede o clamor ali, em clamor, ele pede o socorro a Deus. Ele diz, que Deus é o que pode tudo e que o homem não prevaleça contra Deus,
porque ele está indo em nome de Deus. Olha a fé de Asa nessa oração, né? O clamor a Deus, a confiança em Deus. E um pouquinho mais atrás, se a gente retornar aqui na Bíblia, no versículo 2, a palavra de Deus diz sobre Asa: e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Então a palavra de Deus, ela diz que Asa era um homem bom e reto. Ele era obediente e fiel a Deus por essa palavra. Então ele fazia o que era bom e reto diante dos olhos de Deus. Então Deus via Asa, que era bisneto do rei Salomão, com bons olhos. Por quê? Porque ele fazia o que era certo diante de Deus. Então Asa era um governante que governava diante de Deus com bons olhos, de acordo com a palavra de Deus. Ele fazia o que era certo diante de Deus e por isso Deus estava com ele, Deus andava com ele e respondia às suas orações. Então por aqui a gente já tira uma primeira lição, que nós temos que fazer o que é bom e reto diante dos olhos de Deus, para que Deus sempre esteja conosco, nos abençoando, nos guiando e atenda às nossas orações. Essa é a primeira grande lição que nós aprendemos aqui com Asa, bisneto do rei Salomão, que nós temos que ser bons e retos e fiéis a Deus. Mas vamos agora analisar então a oração de Asa. Primeiro, ele já começa assim o versículo: e Asa clamou ao Senhor seu Deus dizendo. Então nós temos que chegar diante de Deus com clamor e falar o que nós queremos. Clamou dizendo. Então nós temos que ter Deus como nosso Senhor, clamar a Deus e falar o que nós queremos. Outra lição que nós aprendemos aqui com Asa, que além de sermos bons, retos e fiéis a Deus, temos que ter realmente Deus como nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, e quando estivermos em oração, temos que chegar diante do Senhor, clamar a Deus e dizer a Deus o que é que nós estamos querendo. Agora vamos então aqui especificar a oração de Asa. Primeiro, ele clama a Deus por quê? Por socorro, porque ele vai ser atacado por Zerá, o etíope. E ele clama então por socorro. Quantas e quantas vezes nós não temos que chegar diante de Deus e clamar também por socorro? Inclusive, nos dias atuais, temos clamado a Deus por socorro, da cura, do socorro para nos livrar da Covid, de todo esse mal que está assolando todo mundo. E tantas outras situações financeiras, no casamento, com filhos, de outras doenças, de desemprego, de tantos e tantos outros problemas. Clamar por socorro. Outra situação da oração de Asa. Orou a Deus, pois era seu Deus pessoal. Então, Asa tinha Deus como único Deus e seu Deus pessoal. Então, que nós tenhamos Deus como nosso único Deus e nosso Deus pessoal. Sejamos íntimos de Deus, assim como Asa tinha intimidade com Deus. Terceiro ponto da oração de Asa. Tinha também uma súplica determinada. Ele fala: ajuda-nos, pois, nosso Deus, contra os nossos inimigos. Quando ele chegou, ele tinha um propósito naquela oração, ele tinha um pedido específico, determinado a fazer a Deus, para Deus naquela oração. Então, que nós também, quando nos acheguemos diante de Deus para orar, que nós tenhamos propósito na nossa oração, um pedido específico, determinado também, diante de Deus, e falemos isso para o Senhor. Um outro ponto da oração de Asa, ele orou com confiança. Ele diz: em ti confiamos, porque em ti confiamos. Ajuda-nos, porque em ti nós confiamos. Então ele demonstra na oração fé. Ele fala, ele pede o socorro e ele já diz: eu estou pedindo socorro, meu Deus, porque eu confio em ti. E eu sei que se eu pedir socorro, o Senhor vai entrar em meu auxílio. Então é essa fé, essa confiança que nós temos que ter em Deus quando nós entrarmos em oração.
pedir o que nós estamos precisando, mas já dizer a Deus: eu estou pedindo porque eu sei que o Senhor vai me ajudar em nome de Jesus Cristo. Tenha fé, acredite, como Asa teve fé e acreditou. E mais um ponto que eu quero aqui destacar da oração de Asa é que ele foi totalmente atendido, completamente. Deus ouviu a oração de Asa e o atendeu completamente. Onde eu vejo isso, pastora? Nos versículos de 12 a 15. No 12 fala assim: e o Senhor desbaratou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Não vou ler os outros versículos, mas você pode ler depois aí na sua casa, o 13, o 14 e o 15, que continue falando do que Deus fez com os etíopes, mostrando que Deus eliminou completamente os etíopes e deu a vitória por completo a Asa. Por quê? Porque ele respondeu à oração que Asa fez ao Senhor. Então, amados, temos que orar como Asa orou. Clamar a Deus por socorro. Orar a Deus como Deus pessoal, como seu Deus pessoal. Ter uma súplica determinada, falar para Deus o que você precisa. Orar com fé, com confiança, como Asa também orou. E tenha certeza que se você fizer dessa forma, Deus também responderá a sua oração, como ele respondeu à oração de Asa, e te dará a vitória, como ele também deu a vitória por completo a Asa. Asa, bisneto do rei Salomão. E você também é de uma linhagem abençoada, assim como Asa foi. Então, haja como Asa agiu e tenha a vitória como Asa também teve. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa ter falado profundamente ao seu coração nesta terça-feira. E que esta palavra fique gravada no seu coração, na sua mente. E que você medite nela de dia e de noite. E pratique na sua vida, para que você possa ser abundantemente abençoado. Feche os teus olhos agora e eu quero então orar com você. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais um ensinamento, por mais esta palavra nesta terça-feira. Que nós possamos ter entendido e aprendido com o Senhor, que possamos guardar na nossa mente e no nosso coração esta palavra, possamos praticá-la para sermos realmente ouvidos, atendidos e vitoriosos pelo Senhor e abençoados grandemente pelo Senhor. Continua nos abençoando nesta terça-feira, durante todo o restante da nossa semana. Abençoa a nossa noite, dá-nos uma noite abençoada de descanso. Cubra-nos com teu sangue, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor e livra-nos de todos os males deste mundo, seja humano ou espiritual. Fica conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amados, mais uma vez, foi uma alegria, um privilégio poder estar com cada um de vocês em mais um devocional, mais essa terça-feira, uma terça-feira poderosa e abençoada do Senhor. Se você foi abençoado e tocado pelo Senhor com esta palavra, compartilhe para que outras pessoas também possam ser e ouçam a palavra de Deus e a vontade de Deus para a vida delas e para a sua vida também. Fiquem na graça, na paz do Senhor Jesus e eu aguardo você na próxima quinta-feira para mais uma meditação na palavra do Senhor. Fiquem com o meu abraço e até a quinta, em nome dele.